O nosso próximo tema é um tema de extrema importância, tanto para nós cristãos como para os muçulmanos. Nesse aspecto, nós temos uma coisa em comum com a teologia islâmica, que é o nascimento virginal da pessoa de Jesus. No Alcorão, na Surata 3, Surata 19, se você ler Isaías capítulo 7, verso 14, Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 22, verso 24, todos esses versos, esses capítulos, tanto da Bíblia quanto o Alcorão, falam do nascimento virginal de Jesus Cristo. Jesus nasceu de uma virgem tanto no contexto bíblico, na narrativa bíblica, quanto na narrativa alcorânica. Jesus é um personagem extraordinário em toda a narrativa bíblica, mas como também na narrativa alcorânica. Na verdade, Jesus é mais mencionado no Alcorão do que o próprio Maomé. Ele é chamado geralmente, como os muçulmanos não creem que Jesus era Deus, mas sim simplesmente homem, é mencionado mais de 90 vezes no Alcorão e geralmente mencionado como Jesus, o filho de Maria, mencionado 9 vezes como o Messias, mas o Messias não como um salvador, como o ungido que salvaria o mundo, mas o Messias, o ungido, por quê? Porque ungiu os olhos dos cegos e etc. Mas sabe o que é mais importante? É saber que Jesus, ainda como criança na narrativa bíblica, falou do berço. Ele alimentou os seus pais, pelo menos alimentou seus pais ainda como criança, realizando milagres. Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos. O próprio Alcorão menciona Jesus como um filho imaculado, e o próprio Maomé disse que não havia nenhum profeta maior do que ele mesmo, Maomé e Jesus, diante de Alá, diante de Deus. Ao ler a narrativa alcorânica sobre a pessoa de Jesus, nós percebemos que mesmo no Alcorão, ele é apresentado como um ser extraordinário, um dos maiores profetas. Mas tem um porém, embora geralmente Jesus seja apresentado como um profeta, ele foi um profeta designado somente aos judeus e aos cristãos, conforme a Surata 3, no verso 49. Aliás, na perspectiva islâmica, Jesus veio com uma missão de anunciar algo que estava oculto ao mundo, que seria a revelação do último profeta, ou seja, Jesus, na perspectiva islâmica, também veio para anunciar a vinda de Maomé. Agora é engraçado, se Jesus foi designado somente como mensageiro para os judeus e Maomé, o mensageiro universal para toda a humanidade, como pode, não é, os árabes ou os muçulmanos pautarem ou fundamentarem a teologia sobre a vinda de Maomé como um profeta na revelação bíblica, usando textos fora de contextos? Você viu como os assuntos são interessantes? Tudo isto é para que você tenha acesso a estas informações e que você cresça e que a gente conheça melhor o Islã e que temos também pontos em comuns em que podemos iniciar um bom diálogo e uma boa conversa. Até o próximo vídeo.